a presença de todos. Estão me ouvindo? Sim. Sim. Ok. Sim. Então, mais uma vez, Pode abrir o seu áudio de novo, é porque eu fechei todos os áudios. Aí eu peço que, quando eu fechar os áudios, não abram, só quem vai falar, para não dar problema. Crissários, tem que abrir o seu, está fechado o seu áudio. ok. Então, mais uma vez, boa noite a todos. Sejam todos bem-vindos a esse nosso estudo, dentro desse mês dedicado à Palavra de Deus. E como todos nós já sabemos, a Igreja do Brasil nos convida a ler, estudar, meditar a Carta de São Paulo aos Gálatas, que tem como tema: todos vós sois um só em Cristo Jesus. Então, são apenas 3 encontros. A Carta de São Paulo aos Gálatas é uma carta pequena, são apenas 5 capítulos. Espero que todos já tenham lido. Quem ainda não leu, comece a ler a partir de hoje, compreender melhor e assim também tirar mais proveito desse estudo, dessa formação. Quero agradecer mais uma vez a Pastoral Litúrgica, que está à frente dessa organização, e a Freira Evelta, que vai nos ajudar a refletir durante esses 3 encontros. Assim, nessa minha breve introdução, lembrar que essa carta de São Paulo aos Gálatas, ela traz 2 pontos que são fundamentais para nós compreendermos na sua leitura e também na sua interpretação. É estarmos atentos para a liberdade que Cristo nos através do nosso batismo. Então, são esses 2 pontos fundamentais. A graça de Deus que nos vem pela fé em Jesus Cristo e a liberdade de filhos de Deus. Que assim nós possamos, através desse estudo, compreender melhor a nossa fé e nos deixar envolver pela grandeza do amor de Deus que foi revelado para nós em Jesus Cristo. E esse vai ser o ponto principal que São Paulo vai estar trabalhando, a problemática principal dessa carta são os obstáculos para esta graça que nos foi dada através de Jesus Cristo pela fé. E aí nós somos chamados a fazer esse mergulho nesta realidade maior da nossa fé, que é o nosso batismo, que através do batismo nós nos tornamos filhos e filhas de Deus. E aí poder compreender melhor o fundamento da nossa vida cristã, como São Paulo vai trazer isso muito bem nessa carta para nós. O fundamento da nossa fé cristã não está nas obras da lei, mas na fé em Jesus Cristo. E assim a gente poder mergulhar nesse mistério maior da nossa fé, que é o mistério pascal de Cristo, que nos foi dado essa graça de filhos e filhas de Deus. Que possamos, então, fazer um bom estudo e assim poder fazer com que a nossa vida cristã, a liberdade de filhos e filhas de Deus e a graça recebida pelo batismo nos leve cada vez mais ao encontro de Cristo como novas criaturas. E chegar àquela frase que São Paulo diz na sua carta: já não sou mais eu que vivo, mas é Cristo que vive em mim. Por esta força da radicalidade, da experiência de São Paulo,
do amor da cruz de Cristo. Então, agora passo a palavra para Frei Erivelto, que vai nos ajudar e conduzir esse momento de formação. E uma boa formação, um bom estudo hoje para todos nós. Obrigado. Então, assim, boa noite a todos, né? Agradeço aí o Frei Salles pelo convite, né? Pela abertura também. E a todo o pessoal da liturgia, né? Que preparou esse momento de estudo para cada um de nós. Eu estou aparecendo numa telinha grande, depois eu vou estar aparecendo numa menorzinha, só um instantinho. Oi, Frei Raimundo. Entra, Roberto. Começou o estudo agora, viu? Lá, o arquiteto ligou todos os cabos. Bom, peço desculpa a vocês, é porque está tendo celebração lá embaixo, eu tinha como configurar o som para os meninos darem continuidade. Então, assim, como foi bem falado, né, a Carta aos Gálatas, nós nos propomos a fazer um estudo, né? Eu vi aí esse nome que eu gosto muito, de facilitador. Por que facilitador? Porque me colocando como facilitador, aqui eu estou para fazer o estudo junto com vocês, né? Não é uma formação, não são informações que eu digo absolutas, e sim, juntos vamos caminhar e fazer um percurso de entendimento da carta, né? Então, assim, muitas coisas já foram pinceladas na carta, o Frei Salles já deixou aí umas dicas, né? O Léo aí na reflexão deixou umas dicas, né? Mas antes de começar com a carta propriamente dita, eu gosto de dizer, quando a gente vai tirar a carteira de carro, a gente já quer ir para a aula prática, né? A gente já chega querendo ir para a aula prática. Só que antes tem o quê? Tem um momento um pouco mais burocrático, tem a questão do estudo, até a gente chegar naquilo que realmente vamos fazer. Não vai ser diferente no nosso estudo. Eu sei que muitas pessoas aqui já têm uma vivência de leitura da Sagrada Escritura, né? Muitas pessoas já entendem o que é Gálatas, quem é Paulo, qual é o contexto, mas para a gente poder caminhar junto, eu vou fazer uma bem pequena introdução, para a gente poder fazer um caminho, que é Sagrada Escritura, Paulo, comunidade, a quem ele se dirige, e o texto propriamente dito. Fica combinado assim? São poucos encontros, né? São só 3 encontros. Então, tem material suficiente para a gente poder estudar e caminhar junto, tá? Por coincidência, a carta, ela está dividida em 3 momentos. É um momento de conteúdo histórico, na sequência da escrita da carta, né, uma questão dogmática, né, que fala de questões de doutrinas, e na sequência, pastoral. Né? Então, como nós temos 3 momentos e 3 encontros, eu resolvi fazer essa divisão. Tá? Hoje eu vou fazer essa introdução, e a gente vai chegar até esse momento, né, dessa questão histórica, e nos outros dias nós vamos dando continuidade ao nosso estudo. Tá? Combinado assim? Quando eu falar combinado assim, não precisa ligar o microfone, não. Vocês fazem só o polegarzinho assim, para eu entender que estão acompanhando, tá certo? Faz só assim um polegarzinho que eu entendo. Né? E eu estava refletindo aqui, todo dia eu tenho aula de manhã EAD, mas eu não me acostumei a olhar para a câmera e não ficar torto, mas eu não vou ficar me ajeitando não, vou deixar eu aparecendo do jeito que está. O áudio chegando é o que importa, tá certo? Então, como eu falei, primeiramente, nós teremos que entender o seguinte, a Bíblia, a Sagrada Escritura, se nós formos olhar de forma assim, simplificada, digamos, é a história de relação de Deus com o seu povo, do Antigo Testamento até o Novo. Então, se você for prestar atenção, os relatos que tem na Bíblia é dessa relação de Deus com o seu povo. Né? No Antigo Testamento, ainda um pouco, digamos assim, distante, e no Novo Testamento, já na pessoa de Cristo, então a questão mais próxima. Então, a Bíblia, a Sagrada Escritura, ela relata essa história de Deus com o seu povo. Lembrando, o povo de Deus não é o povo antigo apenas, somos nós somos continuidade do povo de Deus. Então, tudo que está escrito ali, que são escritos por mãos humanas, mas de inspiração divina, também se dirige até nós. Claro, contextos diferentes, realidades diferentes, mas a essência da mensagem é a mesma, certo? Então, independente se é um texto do Antigo Testamento ou se é um texto do Novo Testamento, nós temos como aplicar. A palavra de Deus, ela é viva, né? Ela não morre. Se fosse diferente, nós não estaríamos todo ano nos propondo a escolher um tema para estudar e se aprofundar. Isso não faria sentido. Então, partindo dessa compreensão, né, da Sagrada Escritura, sendo essa relação de Deus com o seu povo, a Bíblia, ela tem uma divisão, né, como você já sabe. Tem o Antigo Testamento e o Novo Testamento, tá? Até a gente está conseguindo fazer o itinerário.
eu só mudar aqui minha câmera rapidinho. Eu não vou me prender a falar da Bíblia, porque não é objetivo, mas para a gente poder fazer um círculo e chegar até as cartas aos Gálatas, né, eu fiz só uma pequena demonstração aqui, pronto. Nós temos 73 livros na Bíblia, né, o Antigo Testamento, como vocês podem ver aí no texto, né, Pentateuco, livros históricos, né, sapienciais e os livros proféticos, e o Novo Testamento, que são os Evangelhos, né, Atos dos Apóstolos, as Epístolas de Paulo, né, Carta aos Hebreus, Epístolas Católicas e o livro do Apocalipse. Então aí nós temos todo o conjunto de livros da Sagrada Escritura, tá? Que nós estamos nos propondo a estudar o livro que foi direcionado para nós, que é a Carta aos Gálatas, tá? Dando continuidade, pronto, agora que eu acho que eu não vou estar aparecendo para vocês, não vai estar aparecendo aí. Eu vou fazer um pequeno caminho, né, para a gente poder entender. Como é a história de um povo, então os textos também, eles foram escritos em determinados momentos, né? Aqui a gente não precisa dar tanta atenção, era só para ilustrar um pouquinho, né? Você vê que vem desde o início, da questão dos patriarcas, passando pelos juízes, vocês podem até acompanhar esse percurso, né? Aí tem um período, até chegar o nascimento aqui de Jesus, né? E mais ou menos centralizado aqui o nascimento de São Paulo, tá? A partir do acontecimento Jesus Cristo, né? Nós também temos um caminho, né? Jesus, após... Oi? Verivelto, deixa eu lhe interromper, porque está espelhada para a gente a imagem. Está ao contrário a imagem. Vou mudar aqui, viu? Tá, ok. Continua espelhada? Continua. Tá bom. Então, para a gente não se prender muito, né, questões técnicas, daqui a pouco tem um pequeno intervalozinho, aí eu tento arrumar isso aqui, senão a gente dá continuidade, tá certo? Deixa eu mudar minha câmera para ficar aparecendo assim grande para vocês, então. Né? Então, fazendo o percurso, né, esses slides depois eu vou disponibilizar para vocês. Nesse percurso, o que é que eu quis mostrar? Que após a morte, né, e ressurreição de Jesus, né, logo em seguida, nós temos ali o momento em que inicia a questão do cristianismo. Né, inicia, não está de fato. Então, as cartas de Paulo, que foi, né, primeiramente, perseguidor, né, teve um momento, não vou estragar aqui a história toda que eu montei, tá? Que tem esse momento da perseguição e tudo, e deu uma continuidade. As cartas de Paulo, elas são mais próximas do acontecimento Jesus. Eu falo acontecimento que é para dar essa ênfase. Então, as cartas de Paulo, elas foram escritas até mesmo antes dos evangelhos, tá? Para a gente poder entender um contexto, né, da sua escrita. Como eu falei, depois eu vou disponibilizar o slide, vocês vão poder acompanhar no que tem ali, tá certo? Então, fazendo esse caminho, esse percurso pequeno que eu fiz para vocês, localizando o contexto Sagrada Escritura, né, e entrando num contexto, né, as cartas paulinas, eu precisaria falar pelo menos um pouco assim, quem é Paulo? Né, quem é Paulo? Nós conhecemos o quê? Nós conhecemos Saulo, nós conhecemos Paulo, mas uma pequena introdução, em pequenas palavras, em resumido, vamos conversar sobre, né? Saulo, né, a sua tradução semítica é Saul, né? Saul é o nome do primeiro rei, não é isso? De Israel? Saul. Então, vem Saul, certo? A sua forma, digamos assim, mais comum é Saulo, que mais adiante nos textos nós sabemos que vem a palavra Paulo, né? Aí simboliza também a questão da mudança, a questão da conversão. É tanto que nos Atos dos Apóstolos, depois do momento em que fala, né, então Saulo também se chamava Paulo, a partir daí nós não encontramos mais a palavra Saulo nas escritas, e sim Paulo, tá? Então, eu tenho, Paulo, né, que é Saulo. Nasceu onde? Ele nasceu em Tarso, né? Tarso é Paulo de Tarso, né, a cidade da Cilícia. Hoje, nós podemos dizer que é no território da Turquia. Né? Era judeu, Paulo era judeu, nascido na cidade de cultura helenística, né? E fazia parte do Império Romano. Tá? Por que eu estou dizendo isso aqui? Para a gente entender que a cidadania de Paulo como romano, muitas vezes o livrou de apuros, né? Isso a gente consegue também encontrar nas cartas. E continuando na introdução a respeito de Paulo, vocês não estão visualizando aqui, mas eu estou, né? É bom te dar uma pausa aqui para você entender. Tudo que nós temos sobre Paulo, tudo que nós temos foi tirado de onde? Do texto, do Atos dos Apóstolos e das suas cartas. Né? Qualquer coisa que tiver fora disso, pode ser uma especulação, pode ser apenas uma reflexão, mas a gente não tem como ter como certeza. Nós temos como certeza aquilo que está na Escritura. Por exemplo, foi discípulo de Gamaliel, né? Foi um fariseu irrepreensível. Daqui a pouco eu vou dar uma pincelada nesse nome fariseu, para a gente poder ter uma melhor compreensão.
A sua profissão era fabricante de tendas, né? E alguns momentos foram significativos na vida de Paulo. Eu vou citar aqui só uns 4. Tem um testemunho, né, de Estevão, tá? Daqui a pouquinho também se aprofunda um pouquinho mais. Outro momento significativo na vida de Paulo, né, era o seu zelo, né, pela religião. Tá? E aqui a gente pode até confundir um pouco, eu disse que daqui a pouquinho eu vou falar um pouquinho agora, né? A nossa visão que a gente tem às vezes da palavra fariseu, dos fariseus, é um pouquinho equivocada, né? O fariseu, assim, na sua religiosidade, o que é que ele tinha como compreensão? Vamos seguir a lei de forma coerente para que assim venha o Messias. Então, toda a busca do fariseu era de uma forma o quê? Na espera do Messias. Qualquer coisa que saísse fora da lei era como se atrasasse a vinda do Messias. Então, eles tinham essa compreensão. Vamos seguir a lei ali à risca, porque aí vai vir o Messias. Né? Por isso essa perseguição toda, por isso esses questionamentos todos. Então, não podemos ter um olhar de pessoas ruins, e sim pessoas que até então, antes da verdade, ainda seguiam a sua religiosidade. Né? Só que teve um problema, o Messias veio e eles não enxergaram, né? Continuaram aí perseguindo. Tá? A igreja também foi perseguida por Paulo, né? Que até então era Saulo. Saulo perseguia os cristãos, mas não perseguia de forma aleatória. Ele perseguia em que sentido? E buscando de a lei ser cumprida, ele como fariseu, a lei ser cumprida para não atrasar a vinda do Messias. Só que em um determinado momento, houve uma experiência de Paulo, né, com o ressuscitado. Que essa é uma das questões também da carta, né? Ele é questionado, mas ele não viu Jesus, ele não conhece Jesus, como é que ele é um apóstolo? Ele é questionado no contexto da Galácia. Então, teve esse acontecimento que foi sua conversão. Eu queria trazer aqui também, só um parêntese, eu estou dando pinceladas, eu estou introduzindo para a gente poder chegar de firme no texto, tá certo? Eu vou até voltar aqui a minha câmera lá para vocês, para saber se vocês estão acompanhando, se alguém já dormiu. Não dormiu ainda não, vocês estão acompanhando. Certo? Então, faça só o polegarzinho assim. Até agora, vocês estão conseguindo acompanhar a linha de raciocínio que eu estou montando? Porque se eu for entrar diretamente no texto, a gente vai se perder. Então, eu estou querendo dar essa contextualizada, certo? Daqui a pouquinho, eu vou dar um momento, vou pedir para a Janete abrir o microfone, um espaço para quem quiser tirar alguma dúvida. Mas para a gente não interromper tanto, eu vou fazer aqui um caminho, dou uma pausa e a gente vê alguma coisa. Se for algo muito urgente, vocês podem colocar no chat, porque eu também estou acompanhando o chat. Tá certo? Se for algo muito urgente, vocês colocam aí no chat, que a gente vai tentar dar na parada e vai dando continuidade. Pronto. Depois eu vou desinverter a imagem, tá bom? Desculpa aí, eu fui ler, mas no chat é mais ou menos o pessoal falando que está invertido. Vamos trilhar o nosso caminho, né? Eu estou dando umas pinceladas que são importantes para a compreensão, né? Para a compreensão do texto. O que seria? Uma das coisas importantes para a compreensão do texto é a questão do fariseu, certo? A questão de Saulo para Paulo. E essa questão que eu estou falando agora, que é a questão da conversão de Paulo. Paulo não se converteu de não acreditava em Deus e passou a acreditar. Não tinha religião e passou a ter. Não é essa conversão que a gente fala de Paulo. Né? Paulo se converteu de uma verdade que ele via de forma cega, agora está vendo a verdade de forma clara, aos olhos do ressuscitado. Ele não era de cultuar outros deuses e agora está cultuando o Deus verdadeiro. Não. Ele cultua Deus e estava na espera do Messias. Então, na verdade, a conversão de Paulo se dá no que ele acreditava. Ele tinha algo como uma verdade, olha a história que eu falei dos fariseus. Ele tinha algo como uma verdade, para a lei ser seguida na risca, para assim não atrasar a vinda do Messias. Só que depois da experiência que ele teve, né, em Damasco, uma experiência que ele teve com o ressuscitado, né, que a carta aos Gálatas só fala da experiência, mas não detalha a experiência, como tem no Atos dos Apóstolos, né, que depois fica uma leitura paralela para quem quiser realmente se aprofundar nessa conversão de Paulo, Atos dos Apóstolos, mas como a carta aqui aos Gálatas, vamos deixar por aqui. Então, falamos aí de conversão, né, de Paulo. Deixa eu dar aqui uma continuidade. Como eu falei, como eu estou como facilitador, né, eu pesquisei alguns livros, eu pesquisei algumas bíblias, eu fui assistir alguns vídeos, e claro, algum texto aqui que eu falo não é meu, né, porque eu estou aqui explanando estudos e facilitando o nosso estudo, tá bom? Então, se vocês encontrarem alguma palavra dessa por aí, não ficar o Frei estava imitando, não, o Frei estava só facilitando o nosso estudo, tá? Partindo da conversão de Paulo, agora eu tenho como falar das cartas de Paulo, né? Paulo, ele foi o primeiro a escrever uma cristologia, né?
a partir da pessoa de Jesus. Então, a escrita de Paulo, lembrando, a escrita de Paulo está bem recente com o acontecimento de Jesus. Então, nas suas cartas, ele consegue falar ali de temas que já foram citados aqui pelo Frei Sales, né, alguma reflexão da leitura, né, a filiação divina, não é isso? Para a liberdade que Cristo nos libertou, né, a força do crucificado, a salvação pela graça, né, e não pela prática cega da fé. Todo esse contexto foi elaborado nas cartas de Paulo, certo? Depois de quê? Da sua forte experiência com o ressuscitado, né? Então, essas cartas, nem todas foram escritas a punho, tá? Algumas ele editava e alguém ia escrevendo, mas nessa de Gálatas, em um determinado momento, o estudioso acredita que ele, ali na força do escrever, ele pegou a próprio punho e escreveu. Me dá aqui, essa parte sou eu que escrevo, né? Os historiadores, para dar uma emoção na história, eles contam mais ou menos dessa forma. Então, as cartas de Paulo, elas podem ser divididas de 3 formas, né? As missionárias, que é onde ele relata as suas missões, a de cativeiro, que era enquanto ele estava preso, escrevia para as comunidades, e as pastorais, que é aquela que ele pode dar direcionamento. Total de cartas de Paulo, são 13. Aqui pode abrir um questionamento para alguém, uma dúvida. Frei, mas não são 14 cartas? Não. Paulo escreveu 13 cartas, né? A carta que chamamos de carta aos Hebreus, né, para começar, não é uma carta, não é de Paulo, e nem é dirigida aos Hebreus, né? É uma homilia de um autor que segue uma linha parecida com a de Paulo e é dirigida a todos os cristãos. Não apenas aos hebreus, né? Não escrita de Paulo. Então, não são 14 cartas, são 13 cartas, né? E essa carta aos hebreus. Pincelando mais uma vez para a gente chegar até aonde eu quero chegar. Tá compreensível até aí? Essa carreirinha cearense falando, dá para entender? Tá acompanhando? Ou eu tenho que dar uma reduzida na velocidade? Tá bom, né? É porque eu tô um pouquinho nervoso, não comecei a contar piada, também eu tô preocupado com o tempo, mas daqui a pouco a gente vai para esse lado aí também, certo? Então, a gente chega de forma à carta aos Gálatas, né? Por que Paulo escrevia a carta? Paulo, na sua missão, ele saiu evangelizando, levando o verdadeiro evangelho, no sentido intrínseco da palavra. Quando eu falo evangelho, não entenda como o evangelho de Marcos, de Mateus, o evangelho no sentido de a boa nova. Ele estava anunciando o Cristo morto e ressuscitado. Crucificado, morto e ressuscitado. Essa era a pregação de Paulo, né? E Paulo, ele saía pregando e constituindo igrejas, né? Também não entenda a igreja como uma parede, um templo, igreja, comunidades reunidas, comunidade de batizados. Ali, comunidade de batizados que junto comungavam com a ideia. Então, Paulo ia caminhando na sua missão, junto com alguns companheiros, ia escrevendo cartas, ia formando comunidades. Só que, de uma comunidade para outra, chegava até os ouvidos de Paulo algum problema ou alguma dúvida de alguma comunidade que ele já visitou, né? Então, Paulo fazia o quê? Escrevia carta, dando direcionamento para aquela comunidade. Ficou compreensível, então, a carta, né? Então, é tanto que ele começa sempre o quê? Com a saudação, né? Trazendo Paulo apóstolo, né? Meus filhinhos, e falando de um jeito carinhoso, de um jeito cuidadoso. Então, ele escrevia para aquelas pessoas que ele conheceu e aquelas pessoas em que ele conviveu e que ele evangelizou e direcionou, tá? Então, ele não saiu evangelizando através de carta. Vou mandar uma carta lá para os Tessalonicenses para eles se converterem. Não. Aconteceu algo em Tessalonicenses, lá em Tessalônica, manda lá uma carta para corrigir. Era dessa forma que funcionava, tá certo? Chegamos, então, falei Sagrada Escritura, falei de Paulo, falei de suas cartas, né? Agora, quando você escreve uma carta, você escreve para quem? Para uma pessoa. Não é isso? É um emissor ali, quem vai escrever, ele tem um destinatário, tem um público-alvo, tem uma pessoa. A grande maioria das cartas de Paulo são direcionadas a uma cidade, a uma igreja que ele fundou, a uma cidade. A carta aos Gálatas, não. Ele já é destinado a uma região. Então, antes de entrar mais ainda no texto, cabe aqui, então, eu falar para vocês, então, quem são os Gálatas? A quem Paulo escreveu? A quem se direcionava aquelas palavras, né? Agora, trazendo para vocês. Gálatas é o povo da região da Galácia. Certo? Até então, nada de diferente, né? Tudo óbvio, não é isso? Por volta do século III antes de Cristo, isso é, 300 anos antes do nascimento de Cristo, algumas tribos se estabeleceram numa região chamada Frígia, né? Que no mapa você pode localizar como na Ásia Central, na Ásia Menor Central. Quem eram essas tribos? Eram guerreiros, eram salteadores,
que eles controlavam aquela rota do rio ali, Eufrates, do Mediterrâneo, e eles cobravam tributos para as caravanas passar. Então, eram tribos que tinham essa prática por ali, né? Eles eram chamados de celtas, né? Ou então galói, galos, certo? Que na questão de tradução, na questão de idiomas, fica Gálatas, Galácia, certo? Então, é esse povo. O que aconteceu? Que, passando um tempo depois, chegou o tempo do Império Romano, também ainda antes de Cristo, né? E o Império Romano dominou esse povo, né? Dominou esse povo e trouxe para dentro do seu império. Então, a região da Galácia é formada por quem? Por esses guerreiros dessas tribos, não é isso? Salteadores, e também as pessoas dessa região do próprio império. Então, tem esse misto de pessoas ali, tá certo? Eram povos o quê? Pagãos, que também conta essa palavra gentios. Quando você escutar gentios, não é uma pessoa de gentileza não, tá bom? É gentios no sentido de pagãos, que não eram judeus, que não tinham uma religião ou eram outra crença religiosa e não judeu. Né? Por isso que Paulo, ele é conhecido como o apóstolo dos gentios. Né? Mais uma vez, não é o apóstolo das pessoas que são gentios, o apóstolo dos gentios. Ele foi evangelizar para aquele povo que não tinha conhecimento da religião, que não eram judeus e que tinham outras práticas. Certo? Então, esse povo são os Gálatas da Galácia. Tá? Lembrando, não eram judeus. Tá? Isso é bem interessante você frisar isso, porque você vai entender, quando a gente entrar na própria carta, o porquê do tanto conflito. Né? O que é que acontecia naquela região. Certo? Então, eu fiz uma introdução, né, desse momento. Eu fiz a introdução. Eu acho que eu consegui, em poucas palavras, em pouco tempo, contextualizar. Né, contextualizar. Agora nós vamos entrar numa forma do estudo no texto, certo? Para esse estudo no texto, em um outro momento, nós trazemos para a forma prática da nossa vida. Tá certo? Vou só frisar algumas coisas. Lembre da história do fariseu, certo? Não condene o fariseu, ele estava na sua prática religiosa, certo? A prática farisaica, depois disso, é que ficou pesado, por isso que o evangelho de Mateus foi escrito ali, naquele embate com os fariseus, para mostrar realmente a verdade, que é o caminho, verdade e vida, que é Jesus Cristo, certo? Tem essa diferença. Lembre da questão do gentio, pagãos, que eram povos que não eram judeus, não tinham as práticas do judaísmo, não seguiam a lei de Moisés, né? Eram pessoas que estavam soltas, que tinham suas religiões, suas crenças, que foram também evangelizados através de Paulo, né? Daí o termo, o apóstolo dos gentios, tá? Lembre também do contexto da região, certo? E lembre que essa carta não foi uma carta para evangelizar, foi uma cidade em que, diga-se de passagem, lendo lá para os apóstolos, Paulo passou umas 2 a 3 vezes, se você for seguir as viagens de Paulo, passou por umas 2 a 3 vezes, em algum determinado momento, onde, se eu não me engano, se eu salvo engano, estava em Coríntio, ele escreveu essa carta aos Gálatas, certo? Frei, o que é que aconteceu nessa cidade? Porque Paulo começa as cartas dele de forma amorosa, se colocando como a mãe, filhos amados, todo aquele carinho. Que cargas d'água Paulo é tão agressivo com aquele povo? O que é que aconteceu? Se você for ler apenas a carta de Gálatas, você acaba não reconhecendo a pessoa de Paulo. É uma carta muito densa, é uma carta com termos agressivos, né? Mas é uma carta que tem verdades. É uma carta que tinha, como é que se pode falar? Uma intencionalidade de ser escrita daquela forma. Possivelmente uma carta escrita, como a gente costuma falar, de uma canetada, e quando a gente fala isso, os historiadores, eles se baseiam em algumas questões. Por exemplo, tem um momento da carta aos Gálatas que Paulo diz, né, que a lei foi recebidas por anjos na mão, recebida por homens por mão de anjos. E nós sabemos que não foi assim. É tanto que em outra carta, acredita que ele se retratou, né, porque a lei foi recebida por Moisés na mão de Deus, que entregou a lei a Moisés. Isso mas no calor do momento, digamos assim, saiu essa escrita. Então, os estudiosos costumam dizer que foi escrito de uma canetada, né, como objetivo. E traçando um pouco e dramatizando um pouco a história, né, vamos ver um contexto. Paulo, em um momento de enfermidade, né, que também
qualquer enfermidade que queiram colocar para Paulo, a gente não tem como ter a certeza, porque não se tem escrito em carta nenhuma qual é essa enfermidade, mas em um momento de enfermidade e de fraqueza, ele foi super acolhido por essa comunidade. Quando ele chegou lá, ele estava com uma enfermidade e foi muito acolhido. É tanto que eles chamam de anjos. Né? Foram anjos que me acolheram. Então, na sua missão evangelizadora naquela cidade, não estou falando da carta, estou falando do momento, porque se você prestar atenção, a carta ela é escrita para a comunidade que já foi formada, com conteúdo que seja de correção, uma demonstração, uma orientação, né? E não a pregação em si do que Paulo falava para eles. Mas no contexto, né, Paulo, em uma enfermidade, foi acolhido como anjos. Passou um período naquela cidade, fundou igrejas baseadas em quem? Na verdade, no evangelho verdadeiro. Eu estou falando evangelho verdadeiro porque daqui a pouco, quando entrarmos no texto, também tem essa questão criteriosa do evangelho. Certo? No evangelho falso que estava pregado. Então, Paulo chegou ali, se fez um com aquela comunidade e seguiu sua missão. Em um determinado momento, o que aconteceu? Alguns, né, ditos judeus, que não se sabe se eram judeus realmente de nascença, convertidos ao cristianismo, se eram pagãos convertidos, não se sabe, a carta não se diz com certeza, foram até essa cidade desfazer o serviço de Paulo. Né? Isso é, atacar Paulo. Certo? Então, aqui, eu vou trazer um resumo, certo? Eu vou aqui apresentar a vocês um resumo, tá? E eu peço a licença com vocês, se algum momento a minha vista parar, que para não perder nada, né, eu fui digitando e tudo, e eu vou estar aqui, claro, com as minhas palavras, mas lendo para não perder aqui o contexto, né? Eu vou fazer um resumo desses 6 capítulos da Carta aos Gálatas, certo? Que para quando nós formos entrar no texto, está de fácil compreensão. Como eu disse, não tem sentido eu pegar o texto de Gálatas e ir lendo versículo por versículo tentar interpretar se eu não souber o contexto, tá? Então, a Carta aos Gálatas, ela tem uma particularidade, né? Ela nos abre para uma compreensão, certo? De outros textos, também que contêm conteúdos teológicos, né? E até mesmo de outros livros da Sagrada Escritura. Então, o conteúdo, a forma que é apresentada, a forma que Paulo se apresenta nessa carta, nos dá a capacidade de fazermos reflexões a respeito de outros textos. São apenas 6 capítulos, apenas 6, mas são capítulos de grande valia, né? São capítulos que nos levam ao entendimento desse movimento missionário que Paulo liderou. Quando eu falo movimento missionário, você entenda que Paulo, em suas missões, ele tinha companheiros e companheiras, né? Não era sozinho. Então ele tinha companheiros com ele. Companheiros que viajaram com ele, outros que viajaram com ele e ele deixava numa cidade para poder partir para outra, outros da própria cidade que se convertiam, aderiam à sua missão e continuavam a missão enquanto ele seguia em frente, né? Então, essa verdade missionária de Paulo, nós conseguimos ter uma compreensão nessa carta. Que é uma missão, digamos de passagem, uma missão aberta, muito aberta e acolhedora, certo? É uma missão com a participação, não era só as palavras de Paulo que continha verdade, também dos seus companheiros, eles tinham voz e tinham vez, também, né? Isso é participativa, né? De forma inclusivista. As cartas de Paulo, principalmente dessa Gálatas, tem essa inclusão, né? Até aqueles que eram excluídos, os órfãos, as mulheres, as crianças, tem um conteúdo inclusivo, certo? Diversificado e que também não foi só alegria, né? Foi um caminho duro de se trilhar, uma missão muito árdua e de muito sofrimento, tá? Então, eu estou introduzindo aqui o contexto dessa carta. Antes da gente entrar, propriamente dito, nesses 6 capítulos, né? Dessa carta que foi destinada para essa relação da Galácia, eu pretendo resumir aqui de forma breve, para a gente poder trilhar. A minha intenção é falar de um todo, para quando a gente for lendo a parte, eu conseguir reconhecer, a temática aqui é isso. O X da questão aqui é isso. Né? E assim, a cada versículo que nós formos andando, que sim, nós vamos passar pelos versículos, e a cada capítulo vai ficando a compreensão da mensagem. Tá certo? É só polegarzinho. Estão entendendo? Deixa eu só ver aqui a câmera se tem alguém dormindo. Ainda não. Não sei se o Frei Salo já dormiu, espero que também não. Pronto. É uma carta, como eu já disse, densa. Em que sentido? Densas em que sentido? Do conteúdo teológico, do conteúdo doutrinário, do conteúdo pastoral. Né? É um pequeno frasco, digamos assim, é um pequeno frasco bonito e intenso. Como é que Paulo inicia essa carta? Se você for lá no texto, Paulo inicia de uma forma esplêndida, se apresentando.
né? Mas não apresentando, olha, eu sou Paulo, o apóstolo, não, se apresentando no sentido que eu falo, de ele se mostrar quem é. Através dessa carta aos Gálatas, nós conseguimos conhecer quem é Paulo. Ele não se apresenta de uma forma formal, não com formalidades. Ele se apresenta, ele se abre, ele deixa que o leitor consiga conhecer quem é Paulo. Ele se revela fatos sobre ele, fatos sobre sua vocação, fatos sobre o seu chamado, fatos sobre a sua missão e fatos sobre o seu amor e encantamento pela experiência que ele teve com o ressuscitado. Então, quando eu falo que ele começa se apresentando, ele não está só falando do nome, de onde é, o que veio fazer. Até porque já conheciam ele. Ele está se apresentando dessa forma, se deixando conhecer. Deixando que o leitor conheça o seu chamado, a sua missão e vocação. Certo? Sempre de uma forma transparente. Isso é algo particular das cartas de Paulo, não seria diferente nas cartas aos Gálatas. É uma forma bem transparente. E quando eu falo transparente, vou dar um exemplo a vocês. Né? Ele é transparente da forma de chamar. E em nenhum momento Paulo disse que ele foi chamado por Jesus histórico. Em nenhum momento ele falou isso. Em nenhum momento ele falou que foi bem aceito. É tanto que no própria carta aos Gálatas, ele fala de um conflito que ele teve com quem? Cefas, né? Aí aqui cabe uma abertura. Quem seria Cefas? Cefas, Kefas, rocha, pedra, Pedro, né? Que na carta dos Atos dos Apóstolos, em algumas cartas é tido como Cefas. Onde você lê Cefas, está falando de Pedro. Que aí sim, viveu com o Cristo histórico. Tá? Mas ele não deixa passar em branco essa questão do conflito que teve com Pedro. Né? Ele é transparente também, né, no seu contexto ali no tempo, que ele passou. Eu não tive a experiência com o ressuscitado e saí logo em missão. Ele não fala de mágica. Né? Até isso aqui nós temos que aprender com Paulo. Após sua experiência com o ressuscitado, ele passou 13 anos para vir iniciar as suas viagens e a sua missão. Então, os historiadores acreditam que esses 13 anos que ele passou afastado foi de reflexão e até de entendimento dessa experiência que ele viveu. Né? Era até então jovem, né? Que a idade é contada, né? A idade é contada como jovem, adulto, né? Não cabe agora para a gente não esticar muito e não desviar, né? Mas teria por volta de 28 anos. Que as idades eram contadas de 7 em 7 para compreensão, né? De jovem, adulto, ancião, era dessa forma que era contada. Então, por volta de 28 anos. Ele se afastou o quê? Por 13. E ele foi bem sincero de falar disso. Eu tive esse momento. Também cabe a nós, através do nosso anúncio, através da nossa conversão diária, nós entendemos que a nossa vida também, assim como a de Paulo, não é um passe de mágica, não são saltos, e sim o quê? Um processo. É isso? Um processo de amadurecimento. Ele deixa bem transparente dessa experiência. Fala dos 13 anos, e aqui eu vou abrir só uma curiosidade, né? A gente fala muito que momento é esse que o Frei tanto fala? Eu estou falando do que se conhece como queda do cavalo, que até agora eu não achei num texto onde é que diz que Paulo caiu do cavalo, né? Fala da sua experiência, da queda, da luz, mas eu estou falando desse momento que a gente conhece como a queda do cavalo, a conversão, aquele momento que ele teve um encontro com o ressuscitado. Ele expressa também na sua carta, ele deixa transparente a sua mística. Né? Quando eu falo de mística, é de toda essa forma profunda que ele fala do Cristo crucificado, que ele fala o quê? Do Cristo da cruz, né? E uma frase muito conhecida que ele diz, que tem muito significado, é quando ele fala, né? Que já não sou eu que vivo, é Cristo que vive em mim. Né? Isso aqui é bem conhecido para nós, então já não sou eu que Cristo, mas é Cristo que vive em mim. Isso aqui ele deixa transparente a sua mística, a sua entrega, essa experiência que ele teve. Essa experiência de amor a qual ele se entregou, né? Que essa aqui é a centralidade da teologia de Paulo, essa entrega de amor ao Cristo que se entregou por nós, por amor, na cruz. Tá? E continuando um pouquinho esse resumo, né? Eu creio que é resumo longo, né? Ele também nos traz essa questão de uma nova visão que ele tem da lei. Aqui a gente tem que abrir um parênteses, né? Assim como o seu mestre, né? Eu falo de mestre, eu falo de Jesus Cristo, que deixa bem claro na Sagrada Escritura, que não veio abolir a lei, e sim dar plenitude a ela, Paulo também não estava contra a lei. Paulo também não estava contra a tradição. E Paulo também não estava contra aos ensinamentos, a tudo aquilo que foi repassado desde Abraão, a lei de Moisés, isso é, as promessas, a aliança. Né? Ele não estava alheio a isso. Ele apenas estava deixando que isso fosse visto à luz da fé e à luz do amor. Né? Do Cristo que se entregou por nós e nos livrou do nosso pecado. Tá dando para compreender até aqui? Tá dando? Tá muito denso, tá muito complicado?
Tá de falsa compreensão? Né? Bota só o joinha aí na tela, bota o joinha lá. Tá dando para acompanhar, né? Eu estou satisfeito com o objetivo, que vamos sair daqui, Frei, então terminar o terceiro encontro, a gente vai sair sabendo tudo de Paulo e as cartas aos Gálatas, né? Não, a gente vai sair só curioso para entender o que é que o Frei falou esses 3 dias. A minha intenção é essa, né? É mexer com vocês para vocês saírem curiosos e depois, será que era aquilo mesmo que o Frei estava dizendo? E se aprofundar, certo? Vamos dar continuidade. Nesse momento, eu estou aqui dando um resumozinho da carta. Se vocês não perceberam, eu estou por volta do 2º ao 3º capítulo, tá? A gente vê aqui, né, uma das tensões que encontramos na carta. Qual é a intenção? Qual é a tensão, né? Qual era a dúvida? Qual era ali o conflito, né? A garantia da salvação. Em que você acredita? Que a garantia da salvação vem pela prática da lei, certo? Ou a garantia da salvação vem na gratuidade de Deus, vem por graça, assim como a fé vem por graça, isso é por graça, gratuidade e fé em Jesus Cristo. Né? Em resumo, qual a tua opção nesse teu discipulado, nesse teu caminhar? Isso aqui era um questionamento da carta aos Gálatas. Qual a tua opção de vida? É assumir a fé ou assumir a lei? Né? Você está vendo como essa carta é atual? Não é diferente do que acontece hoje. Né? Nas nossas igrejas, quando eu falo nossas igrejas, tem que ver num contexto geral. Não é diferente. Né? Então, só a prática, só a religiosidade, só isso é que me garante a salvação? Ou a minha fé naquele que me salvou? Né? Aí Paulo traz essa proposta para a comunidade. Né? Isso é uma das tensões dessa comunidade. Porque lembra que eu disse que passou um pessoal lá desfazendo o serviço de Paulo? Uma das coisas que ele colocava era isso. Não é dessa forma que alcança a salvação, não. A salvação é alcançada pela prática da lei. Ponto a ponto da lei. Isso tira todo o peso, né, tira toda a responsabilidade, tira toda a grandiosidade da entrega de Cristo na cruz. É como se a salvação fosse merecimento e não graça de Deus. Tá? Cheguei no capítulo 3, vocês nem perceberam, né? Estamos na metade da carta. Cheguei no capítulo 3. No capítulo 3, ele retoma nessa promessa. Só que aqui ele apresenta uma outra questão teológica, que é filiação divina. Né? Então, ele já falou da salvação, está trazendo agora a filiação divina. Qual a importância desse conteúdo? Né? Para alguns, só quem seria salvo seria um povo restrito. E não, todos, isso aqui Paulo falava para a região da Galácia, né? Todas as comunidades, todo o povo que vai acreditando, que vai tendo fé, né? Que está ali nessa verdade que Paulo pregou, todos os povos são descendentes da promessa, também são filhos de Deus. Aqui ele traz um conteúdo muito teológico que se apresenta em outras cartas, nos evangelhos, a filiação divina. Nós somos filhos de Deus, todos. Isso a verdade não está só comigo. A verdade é Jesus Cristo que é para todos. Os inimigos de Paulo que estavam lá, né, um pouquinho preconceituosos, não. É só judeu convertido cristão. É só o judeu que se converteu ali a Cristo. Os pagãos aí, não. E Paulo não colocava essa verdade. Isso dentro de uma região, olha que loucura, dentro de uma região onde a grande maioria era pagãos, eles conseguiram convencer as pessoas que a salvação não era para eles, era apenas para quem era judeu convertido. Né? E os que não eram, estavam acreditando nisso. Desfazendo de tudo aquilo que Paulo estava falando. Eu vou dar um salto, eu já passei capítulo 1, 2, 3, 4, eu vou dar um salto agora imenso, né, imenso, o capítulo 5, né, que ele passa dessa filiação divina para falar da vocação à liberdade. Foi para a liberdade que Cristo nos libertou. Tá? Essa frase, ela é vista dentro de um contexto também da Escritura, dentro de um contexto também das pregações paulinas, né? E não uma liberdade apenas de corrente ou da escravidão, porque também ali você vê um povo dominado, então era um povo que conhecia a questão da escravidão, conhecia o que era ser dominado, né? Também repleto ali constituído de escravos. Paulo não está falando disso, não está falando só disso, na verdade, né? Então, dando um salto, ele apresenta como viver essa liberdade, né? Como é a forma que eu vivo? Eu só consigo viver essa liberdade se for no Espírito. Isso é no Espírito que a gente vive a liberdade. Aqui vem outra tensão. Vocês prestaram atenção qual era a tensão? Né? Que eu já fui colocando aqui. É pela prática da lei ou por graça? Né? Para quem é salvação?
É só para quem é judeu convertido ou para todos? Olha, outra atenção aqui. Como é que se vive? Eu tenho que viver, é pelo Espírito ou é pela carne? Vivência pela carne, vamos abrir aqui a nossa cabeça. Quando a gente fala a questão de vivência pela carne, a única coisa que vem na nossa cabeça são práticas sexuais. E parece que a gente se prende a isso e não se abre para o restante. E não, quando você fala da vivência da carne, ela é bem mais ampla. O que é que eu estou trazendo aqui? A vivência das coisas mundanas, certo? Do egoísmo, seja ele financeiro, né? Ou seja ele qual for, uma posse do outro, uma prisão em coisas temporárias, um apego àquilo que não tem tanto valor, né? Isso é, as coisas terrenas, carnais, mundanas, né? Mas para viver essa liberdade de Cristo, não são em coisa. Essa liberdade de Cristo, ela é vivida onde? No Espírito. Aí que a gente vai para o outro extremo. Frei, numa meditação, eu fecho os olhos, eu sou arrebatado. Não é essa vivência do Espírito. É na vivência, nos frutos do Espírito. Né? E aqui, nós temos, tanto aí na Sagrada Escritura, várias listagens do fruto do Espírito. Quais são esses frutos do Espírito? O amor, a paciência, a mansidão, um acolher aquilo que é diferente do que eu penso, do que eu acredito. Tá vendo? A vivência do Espírito é a vivência nos frutos. É essa vivência que nos leva a viver essa liberdade em Cristo. É essa vivência no bom caminho, no caminho do bem, que me leva a uma vivência amorosa, uma vivência que é a palavra-chave que Paulo sempre usa, uma vivência solidária. Né? Então aí, eu acabei de chegar no final da carta. Já, Frei? Já. Qual a mensagem que seria? Que se nós assumirmos seguir esse itinerário de caminho, de discipulado do ressuscitado, se a nossa opção for por Cristo, então fazer o bem, ser solidário, ser fraterno, ser acolhedor, tem que ser algo que tem que viver intrinsecamente ao meu ser. Daí Paulo ele vai insistir sem reservas nessa solidariedade. Né? Caminhei aqui no contexto das tensões, certo? Trazendo os grandes blocos de debates dentro dessa carta aos Gálatas, mostrando qual a intenção de Paulo. E deixando para daqui a pouquinho, né, intensificar o Frei, mas o senhor falou aí, mas eu ainda não entendi por que aquele homem estava tão bravo. Né? Por que ele disse lá que vocês estão enfeitiçados? É o que ele fala, vocês estão enfeitiçados. Né? Está excomungando o povo. Se qualquer pessoa falar do evangelho diferente do que eu falei, pode ser eu, pode ser um anjo, está excomungado. Né? Assim, eu ainda não falei, deixei para daqui a pouco, né, o que é que apurriou tanto esse homem para ele escrever de uma forma tão densa e tão significativa. E finalizando essa primeira parte, esse primeiro resumo, né, nesse estudo da carta de Paulo, nós vamos ver que ele não deixou de lado a lei, ele apenas ressignificou a lei. Né? Ele se sentiu apaixonado pela gratuidade de Deus, né, que era um amor sem limites, que era um amor sem barreiras, que era um amor, uma doação por completa, até a morte de cruz, como foi a doação de Jesus. Né? Ele era judeu, ele continuou judeu, né? E aqui eu vou abrir um parêntese, para dizer que nesse contexto ainda não se tinha cristianismo. Tá? A gente não pode dizer, mas ele não era cristão, não, ele era judeu. Ele era judeu. Não tínhamos ainda o cristianismo como nós conhecemos hoje. Né? Era judeu convertido ao cristianismo. Né? Tinha um pagão convertido ao cristianismo, tá? Para a gente poder ser isso aqui, certo? Então, para Paulo, nesse contexto, não se tinha cristianismo. O que é que tinha? Eclésias, igreja, né? Eu gosto sempre de falar isso aqui, a palavra igreja, quando a gente traz para o grego, a gente vem a eclésia, né? A eclesia, por isso que é eclesiologia, né? Eu venho a eclesia. Se eu trouxer isso aqui para o hebraico, eu venho para o kahala e a ré, que eu venho para o significado de povo de Deus. Então, eu saí de povo de Deus, né? Kahala e a ré, para eclésia, para igreja. Que é isso que nós temos que viver hoje, né? Um povo de Deus reunido. Reunido de que forma? Reunido pelo batismo. Né? A comunidade dos batizados reunidas. E nessa vivência desse batismo, né, dessa fé única que nós vivemos, né, temos que trazer intrinsecamente o quê? A filiação divina. Todos somos filhos no Filho. A igualdade básica entre os filhos de Deus. Né? E aqui eu destaco a mensagem que contém no centro do texto. Uma forma, eu não sei se foi de propósito na carta, mas eu estou só abrindo aqui um parênteses, né? Eu gosto sempre de falar isso. Há sempre a centralidade do texto
traz uma mensagem importante. Por exemplo, se a gente for lá nos capítulos do Evangelho de Mateus, onde a gente tem o Sermão da Montanha, é isso? Bem o Sermão da Montanha, no centrinho, no centro e tudo, eu tenho ali a questão das bem-aventuranças. Resumindo, no coração do Sermão da Montanha, eu tenho o quê? A oração do Pai Nosso. Né? Então, tem essa questão também da escrita, no coração do texto, trazer ali aquilo que ele traz de importante. Por exemplo, a nossa regra franciscana é dobrada assim, em papel, bem no meio tem o quê? A vivência fraterna, da fraternidade. É isso? E aqui não seria diferente. No centro desse texto da Carta aos Gálatas, no centro, né, ele fala que agora nem escravos e nem livres, nem judeus e nem gregos, nem homem e nem mulher, pois agora somos todos um só em Cristo. Compreendeu? Você está entendendo agora o tema dessa proposta do estudo bíblico da Carta aos Gálatas? Né? A essência que está ali, dessa vivência, somos um só em Cristo. Então, Paulo continua judeu, seguindo a lei, mas agora não de forma mais cega, e sim guiado por esse amor maior que o envolveu, né? Seguindo seu mestre, que não veio abolir a lei, e sim dar plenitude. Eu vou dar uma pausazinha bem aqui, certo? Vou dar uma pausazinha bem aqui, porque são 8h35, tá? Nessa pausa, eu vou, assim, dar uns 5 minutinhos. Se alguém quiser falar alguma coisa, tirar alguma dúvida, 5 minutinhos para isso. Depois desses 5 minutos, eu vou propor mais 5 minutinhos para a gente tomar uma água, esticar o joelho, ajeitar o cabelo, quem está com o cabelo torto aí, espreguiçar um pouquinho, para a gente retornar. Combinado? Agora um de cada vez, tá falando todo mundo de uma vez, só não estou conseguindo entender nada. Maísa Moraes levantou a mão, deixa eu ver quem mais. Mas é só abrir o microfone e falar. Ok. Ok. Olha que maravilha, eu falei, eu tô muito feliz, certo? Porque nós temos quase 123, não, temos 123 pessoas inscritas lá no grupo, né? Nós estamos aqui com uma média de 75 pessoas assistindo. Eu consegui falar de uma forma que todo mundo entendeu, que ninguém tem dúvida. Ou porque no lugar de 5 minutos de intervalo vocês vão querer 10, eu não entendi, estão me enganando, né? Tá ótimo, Frei, muito bom. Eu vou só Tá tentar de ver se eu pressa, mas consigo. tá bem, tá bom. Tá de pressinha, mas tá bom. Né, cearense tem um caso sério, a gente fala cantando, a gente fica lá, mas eu vou dar uma freada, viu? Um momento. Eu só queria fazer aqui alguma observação, o seguinte, pelo que eu li a carta me mostra, logo do início, um certo conflito entre as igrejas da Galácia. A Galácia era uma reunião de igrejas que existiam nessa região, não era uma igreja específica. Então, o conflito era em relação à fé, né? A fé, em relação à fé e às obras da lei. Então, quando Paulo passou e fundou essa igreja, ele deixou uma base, né? Uma base lá bem sustentada. Depois, naturalmente, ele, quando viajava nas outras regiões, ele recebia informações. Então, o que ele recebeu, essas informações, que a igreja da Galácia estava dividida, né? Que os pagãos se tornaram, quando eles aderiram ao cristianismo, à fé, né? A fé. E existiam outros que eram judeus, que antigamente eram chamados judaizantes, né? Eram judaizantes, né? Porque eles ainda conviviam com a lei que existia naquela época, determinadas leis de sábado, de festas, de circuncisão e outros tipos de coisas. Então, o que Paulo queria mostrar ali, que a salvação viria pela fé e não pelas obras da lei.
E essa relação, ela foi até que houve uma discussão com Pedro, lá na frente, né? Que ele colocou que Pedro, sendo judeu, é mais ou menos assim, eu não estou lembrado, mais ou menos sendo judeus, ele queria que os outros pagãos vivessem como judeu. E Paulo fez essa repreensão para ele. Então, na minha ideia que eu vi, que eu li, assim, que eu percebi, que a grande questão na Igreja da Galácia era a divisão que ocorria entre os pagãos convertidos e os judeus, né, que ainda viviam em função da lei judaica. E essa que era a grande divisão da igreja, que coisa. Aí Paulo faz aquelas recomendações, que quando ele esteve lá, tal, que o que trazia a salvação era através da fé de Jesus Cristo, e não através, especificamente, da obra da lei. Que a obra da lei não salvaria ninguém. O que salvaria, realmente, era Jesus Cristo, que ele que se sacrificou, que deu o seu próprio sangue e tal, aquele negócio todo. Então, eu vejo esse início aí da carta como um conflito que existia entre as igrejas da Galácia, em relação a essa postura que existia entre judeus e pagãos. A minha concepção que eu vi, aí depois vai desenrolar uma série de coisas aqui, né, em relação aqui, mas no princípio a grande questão é a questão da fé e a questão da lei. Ele diz que a salvação vem através da fé, que Jesus Cristo foi o que se deu em sacrifício, né? E é mais ou menos isso aqui que eu queria colocar. Eu fico feliz que alguém está fazendo estudo, viu? Essa parte dos conflitos está na segunda parte que eu vou colocar. O senhor está completamente correto, né? A grande questão dos conflitos, por exemplo, quando você fala da questão, né, de se é pelas obras, né? Perdão, se é pela prática da lei ou se é pela graça, né? Aqui você está colocando a questão que vai vir em segundo momento agora. Você está colocando justamente a prática da lei, isso é, dos judeus, conhecidos como judaizantes, e do pagão. Entendeu? Então, a carta realmente, ela fala de conflito, né, dos conflitos internos. Sempre naquela tensão. O que salva é o quê? É a lei ou o que salva é a fé, a crença, um conflito. Para quem é essa fé? Para quem é essa salvação? Só para nós judeus? Só nós que temos direito? Ou os outros também têm? Outro conflito que foi colocado. E um terceiro conflito que é, né, a questão da carne e do espírito. Né? Toda essa questão é nesse conflito mesmo do judeu com o pagão. Né? Paulo, em outras cartas, como vocês vão ver no texto também, aconteceu algo com Paulo. Ele foi rejeitado pelos judeus. Por isso que ele desceu para outro rumo e foi pregar para os gentios. Né? A gente vê muito isso em Tiago, a gente vê isso lá nos Atos dos Apóstolos. Então, não é que eles combinaram, né? Olha, o Pedro combinou, eu vou pregar para os judeus e você para os pagãos. Não foi bem assim. A ideia inicial era só ali... E essa combinação ela foi feita, porque quando eles se reuniram em Jerusalém, que Paulo depois que foi lá, que houve também um conflito que foram resolvidos lá, ficou determinado que Pedro pregaria aos pagãos, aos judeus, e Paulo aos pagãos. Ficou isso bem determinado, porque realmente foi um conflito que existia entre o povo pagão que aderiu, bora dizer, ao cristianismo, e ao povo judeu, e aos judeus que aderiram, mas queria ainda possuir todas, adotar todas aquelas práticas judaizantes que existiam naquela época, como circuncisão, tá vendo? Como o dia do sábado, e outros tipos de atividade que não justificava nada como salvação, o que justificava a questão do Conselho de Jerusalém, pela graça. A questão do Conselho de Jerusalém, né, não, a questão do Conselho de Jerusalém, né, que foi o encontro de Pedro, que Paulo está nessa carta, né, Paulo já pregava para os pagãos. Aí alguns apóstolos já. Então, assim, não é que eles definiram lá, ele já tinha essa prática por ter sido rejeitado. Lá se firmou, alguns apóstolos foram mostrar, olha, o que ele está fazendo lá, ó, é inacreditável o que ele está fazendo lá, porque realmente os pagãos estão se convertendo, né? E Pedro tinha umas práticas, como o senhor colocou, que ele queria porque queria que fosse na base
só circuncidão, só se salva quem for circuncidado. Era essa prática que Pedro colocava, por ser judeu, né? Só que Paulo dizia que não, foi para a liberdade que Cristo nos libertou. Eu não posso estar prendendo ninguém em prática para dizer que alcança a salvação, né? E esse foi um dos conflitos também de Pedro e Paulo. Aí Paulo falava, é engraçado, que para você, né, só serve a circuncisão, mas você senta e come, né? Você senta e come com os pagãos. Aí quando os judeus chegam perto, você se afasta, né? Então, só que isso aqui isso é conteúdo dos Atos, eu não trouxe esse detalhe porque isso é conteúdo dos Atos dos Apóstolos, né? Mas esse Concílio de Jerusalém, esse texto, ele é paralelo do Atos dos Apóstolos a essa carta bem aos Gálatas, desse conflito da igreja. Mas eu fico feliz de saber que o senhor está fazendo uma pesquisa, realmente o senhor está por dentro do assunto, é isso mesmo que se fala, essa Não, carta aos mas Gálatas, aqui também né? na carta, aqui na carta, ele coloca essa Sim. reunião que Paulo teve em Jerusalém, porque Paulo foi depois de muito tempo, ele pregava, mas ele não tinha contato com os apóstolos. Depois de muito tempo, aqui na carta, na introdução, aqui na minha Bíblia, a gente tem uma introdução, um comentário, que depois de uma parte de 3 anos, que ele conheceu Pedro e depois voltou lá nessa reunião que reuniu com o Tiago, com isso, entendeu? Exato, Aí ele foi que teve eles esse contato, definiram. né? Esses detalhes vocês vão perceber nas Mas leituras da tá carta de bom, aí Paulo. senão a gente toma muito Tá, tempo aí pro pessoal, tá legal, tá é, bom, mas é isso mesmo. tá bom. Quando vocês forem fazendo a leitura do documento, vocês vão ver que eles indica leituras. Então, seria interessante vocês darem uma olhada, né? Por exemplo, ele fala onde é que vale no Atos dos Apóstolos. Vão dar uma curiosidade, vão dar uma lida, vão saber um contexto. O que o seu Zé Garcia colocou é muito interessante. Na nossa Bíblia, na grande maioria, eu acho que todas, sempre tem uma introdução do texto, né? Sempre tem uma introdução. Qual o contexto, para quem falava, tá certo? Eu vou dar só um intervalozinho de 5 minutinhos para tomar uma água, para eu voltar para a segunda parte, combinado? Tá bom, tá ótimo, mas tá bom, tá Pronto. ótimo. Eu vou manter gravando, tá, Freire Velto? Tá com o seu microfone fechado. Tá ótimo, viu? É só 5 minutinhos, pessoal aí que quiser ir tomar uma água, voltar. Inclusive, eu vou até aqui tentar desinverter o que eu investi aqui. Para quem chegou agora, tá no intervalo de 5 minutinhos, tá? Volta já já.
Se estiverem por aí. Podemos voltar? Ok, por mim, ok. Tá bem. Só responder aqui uma pergunta ali do Caleb, né? Ele perguntou assim, Frei, o anúncio do evangelho de forma que veio a ser condenado por Paulo, né, de estarem trazendo uma pregação diferente, foi porque os líderes queriam que houvesse uma compreensão conforme os seus interesses, existia esse conflito entre lideranças, né? De forma bem expressa, não se fala em conflito de lideranças, né? Mas uma compreensão que se tem era por pessoas que gostariam de invalidar, né, digamos assim, o que Paulo tinha como autoridade. Então, os ataques deles eram para tirar, diminuir a autoridade de Paulo, né? E claro, aqui a gente deixa espaço para mostrar que sim, poderia ser, né? Ah, não, ele está pregando aí, então, na verdade, isso nos enfraquece. Então, eu como líder do lugar, líder dessa igreja, né, eu quero que seja do meu jeito, eu quero que sirva meus interesses, mas, assim, de forma expressa, a gente não pode afirmar, né? Mas a gente sim pode ter essa compreensão. Tá bom, Caleb? O evangelho diferente do que pregam era justamente isso, né? Era salvação pelas obras, e também enfraquece, né? Se você sempre diz uma coisa, chega uma pessoa e diz outra, né, de forma que alcança, isso lhe enfraquece os seus interesses. Né? Enfraquece os interesses. É tanto que os ataques, digamos assim, aquilo que veio falar contra Paulo, não foi na presença de Paulo. Né? Deixa que ele sair, depois eu vou lá e desmereço, tá? Então, eu queria agora ir para a segunda parte, certo? São, deixa eu ver aqui, 5 para as 9 praticamente, né? Eu vou conduzir essa segunda parte aqui agora, certo? Que é de uma reflexão bem baseada também, né? É baseada em alguns estudos também, né, de Francisco Orofino, que é um biblista também, né? Tem uma irmã da congregação, a irmã Mercedes Lopes, né? É fruto de uma pesquisa feita também, e de um estudo, de um debate sobre a Carta de Paulo, né? Produzido a nível nacional. Então, ele faz uma colocação, e assim, acerca de mais a questão problemática, né, dessa carta. Questão mais em relação aos conflitos. Deixa eu tirar aqui e voltar para a minha tela. Está investido ainda aí na imagem? Vai ficar para arrumar depois, o segundo encontro. Continua invertido, Frei. Eu não vou conseguir consertar agora, como o tempo está correndo também, tá certo? Então, eu já vou, desde agora, já deixar aqui um desafio para vocês, certo? Só fazendo um caminho para quem entrou depois ou para quem faça uma compreensão. Eu quis contextualizar a questão da Bíblia, né, do conteúdo da Bíblia, da Sagrada Escritura, né, dessa história que fala da relação de Deus com o seu povo, certo? De forma mais presente, próxima e viva, né, com a própria palavra viva que é Jesus Cristo, no Novo Testamento. Eu vi nesse sentido, certo? Eu fiz um contexto temporário, digamos assim, uma linha temporal das Escritas, querendo colocar as cartas de Paulo como antes do Evangelho, que é para ter essa compreensão, né, que era bem fresco, ali em cima do momento do acontecido. Então, os conflitos, as ideias, o entendimento, a compreensão, era no calor do momento no que acontecia. Tá certo? Então, eu queria muito enfatizar isso aqui, né? Algumas questões que é para a compreensão, que abre muito para essa compreensão da carta, de falar a questão do judeu, judaizante, né? Que é aquele que é judeu e convertido ao cristianismo, né? Que sempre foi judeu. E da questão do gentio e da questão do fariseu, isso aqui era muito interessante também trazer e ter essa compreensão, que é para a gente entender, quando a gente for falar propriamente dito dos conflitos e também do texto,
certo? Eu fiz esse caminhar. Fiz um resumo dos 6 capítulos, de uma forma onde contextualizava, onde nos mostrou, né? Eu tentei mostrar, na verdade, um contexto, um globo, para quando a gente for fazer a leitura ponto a ponto, a gente conseguir identificar o tema, né? Trouxe aqui alguns temas. A salvação pela fé e não pelo exercício de forma cega e reta, né, das práticas da lei. Esse coloquei aqui. A questão da filiação divina, né, o nosso direito de igualdade diante de Deus, que ama a todos. A salvação, né, essa graça que alcança a todos, não só judeus, né? E o sentido de tudo isso é que sejamos um só em Cristo, né? Isso é, nem mais grego, nem judeu, nem escravo, nem livre, nem homem, nem mulher, e sim, todos um só em Cristo. A intenção inicial era eu colocar esses grupos de tensão, certo? Para eu falar agora de forma assim, acho que mais clara, a respeito da forma peculiar que Paulo age nessa carta, né? Da forma que ele apresenta, né? Dessa forma dele falar na carta, para depois, em seguida, a gente entrar no texto. Então, como vocês estão compreendendo, já são 9 horas, praticamente, certo? Eu, por opção e por compreensão de vocês, não vou entrar no texto hoje. Vou falar essas 2 formas de clarear a nossa mente. Até a próxima terça-feira, todo mundo teria aí, para fazer um bom estudo, né, digamos assim, o dever de ler a carta. Agora, você não vai ler apenas juntando uma palavra com outra. Você vai ler buscando essa compreensão desses conflitos, desse contexto, dessa mensagem. Tá certo? Para quando for no próximo encontro a gente já entrar, eu falei que são 3 partes divididas, né? A questão histórica, a questão ali dogmática e a pastoral, não é isso? Então, no próximo encontro, que vai ser o segundo, nós vamos falar desses 2, né? Do parte 1 e 2, para a gente ir no outro encontro, para a terceira final e para também coisas mais práticas do nosso dia a dia. Fica combinado assim? Tem problema? Porque eu não queria entrar no texto hoje, para não ter que esticar o horário e também não ficar pelo meio do caminho. Então, a gente tem condição de, no outro encontro, entrar propriamente dito direto no texto, né? Senão já vai ser o tempo praticamente todo para o texto, e a gente tem condição de se aprofundar. Dá oportunidade para quem não teve tempo ainda de ler o texto, porque não adianta de fazer um estudo da carta aos Gálatas se eu não li a carta aos Gálatas, né? Então, você vai ficar aqui só na compreensão de que alguém está falando. Você não vai ter conteúdo também para dizer algo diferente do que está sendo dito, e você apenas vai pegar uma informação e vai sair daqui sem ter feito o estudo. E como eu me coloquei aqui no início, me coloquei como facilitador, né? Então, o estudo não é meu, não estou dando formação, não sou professor de teologia, não estou aqui dotado da verdade, estou aqui fazendo um estudo junto com vocês, dando essas diretrizes e facilitando, tá certo? Então, eu vou continuar aqui, né, com o resumo, digamos assim, contextualizado, só que do enfoque agora mais na questão dos conflitos, tá? Para a gente poder finalizar, para a gente poder ter uma semana aí de concluir o estudo, né? Lembrando, é o mês da Bíblia, mas não é só no mês da Bíblia que a gente tem que ler a Bíblia, tá? Que esse estudo bíblico voltado para a carta aos Gálatas, que seja um incentivo para conhecer as outras cartas. Você lembra que eu falei que tem conteúdo que Paulo escreveu de uma vez, que em outras cartas ele se retrata? Então você vai se satisfazer só com isso, você não vai procurar essa informação? Em qual carta que ele falou que, não, na verdade, a lei foi recebida, né, de Deus na mão de Moisés? Entendeu? Aí eu falei que Paulo é muito amoroso, então, que carta ele fala dessa forma? Né? O seu Zé Garcia colocou a questão do Concílio de Jerusalém. Nas cartas não fala precisamente. Então, o que é esse Concílio de Jerusalém? Como foi esse encontro? Né? A palavra de Deus é viva, tem sempre algo para acrescentar a nós, na nossa vida, nossa caminhada de fé, aqui como igreja, e sim, é um dever nosso nos aprofundar. Tá certo? Então, vai ficar combinado assim. Então, vamos retomar aqui. Né? Vamos retomar. Como vocês percebem, eu não consegui desinverter o slide, mas depois eu coloco lá no grupo, né, o que eu tinha preparado aqui de slide, aí a gente consegue fazer um caminho aí, né, tendo só um resumo, né, o slide era a intenção de engrossar o caldo até a gente chegar agora, né, e o caldo ficou tão grosso que o conteúdo vai ficar realmente para o próximo encontro, né. Vamos só voltar àquela dinâmica. Paulo, em missão, é isso? Em missão, fala do verdadeiro evangelho, né? Prega a boa nova, o evangelho, a boa nova. Nessa pregação é assimilada, né? As pessoas são convertidas, as igrejas vão se formando. Lembrando, igreja, comunidade reunida dos batizados. Não estou falando de igreja, templo, parede, né? As igrejas vão se formando.
retomar uma questão que eu falei no início. As cartas de Paulo geralmente são direcionadas a uma cidade. Aos Gálatas é uma região, a região da Galácia, né? Isso é, aquelas várias comunidades que se reuniram naquela região, tá certo? Aí muito mais propício, pela diversidade, pela questão do diferente, de surgimento de conflitos. Né? Se fosse para uma cidade, é mais fácil uma cidade caminhar com o mesmo direcionamento do que várias igrejas reunidas num contexto, certo? E em sua missão, em sua viagem, segundo a necessidade, segundo informações que chegavam, ele ia exortando, ele ia agradecendo, ele ia tornando vivo e próximo a palavra de Deus através das suas cartas. Algumas já em missão em outras cidades, outras já no cativeiro, e outras, né, que já não é mais nem Paulo que escreve. Já, digamos, já são colocadas como a comunidade. Você lembra que eu falei da missão, né? Isso é, a missão toda ali, que Paulo era líder, né? Aquela cúpula missionária, que também tem sua voz e sua vez, né, nesse discurso de Paulo. Sendo dessa forma, eu tenho como olhar para a carta aos Gálatas e ver ele como um escrito que é único, né, na Sagrada Escritura. Em que sentido único? Diferente de alguns textos do Antigo Testamento, né, e alguns textos do Novo também, é uma carta em que você consegue ver, né, compreender e entender a pessoa que escreve. É como se você visse o rosto da pessoa que escreve, certo? Que passa ali de uma forma transparente, né? Então, fala toda a sua questão da sua compreensão mística, a sua questão de ser. Então, essa carta aos Gálatas, através dela, nós conseguimos chegar ao rosto, à pessoa que escreve, que no caso, Paulo, certo? Então, é uma carta pessoal de Paulo. Não foi uma comunidade que se reuniu para mandar, não. Foi o próprio Paulo que escreveu uma carta e mandou. E essa carta, né, ele se mostra como uma pessoa ferida, né, com raiva, zangado, magoado, tremendamente atingido por calúnias. Né? Lembrando o contexto, Paulo foi lá, saiu, logo depois que ele saiu em missão, algumas pessoas, também do meio, não são pessoas que não quiseram aderir à palavra que ele falou, e sim que não queriam entender da forma que ele colocou, foram lá denegrir a imagem de Paulo. O objetivo, digamos que não seja apenas derrubar a pessoa de Paulo, e sim esvaziar o seu discurso. Né? Muitas vezes é isso que acontece quando você denigra a imagem de alguém. Você descaracteriza, você esvazia o discurso, a fala daquela pessoa. Né? Por isso que as nossas ações, elas falam muito mais do que nossas palavras. Né? Nossas palavras geralmente têm um cunho vazio. Né? Eu posso morrer de falar uma coisa, quando eu faço diferente, o que fica não é o que eu falei, é o que eu fiz. É isso? Então, vamos desmerecer essa pessoa de Paulo. Então, alguns chegaram a isso. Paulo, quando ficou sabendo, né, poxa, vocês que me acolheram como um anjo, vocês aí que tiveram toda essa convivência comigo, né, logo vocês, em tão pouco tempo, esqueceram o verdadeiro evangelho que eu vos preguei? Né? Então, Paulo, ele não economiza palavra nessa carta, e ele fala realmente da sua chateação, da sua indignação, né? Se coloca como ferido e atingido, como eu falei até naquela questão do intervalo, né? Ele deixa isso bem claro, vocês foram enfeitiçados, né? Excomungado quem falar algo diferente, mas aqui, né, ele se coloca em defesa, né, dessas calúnias, dessas inverdades, dessas colocações contrárias ao que ele abertamente falou e evangelizou, certo? Então, aqui em questão, né, para a comunidade da Galácia, ele manda essa carta para essa região, certo? Para que ela possa compreender o peso da sua palavra e fazer uma reflexão em cima dela. Então, Paulo ferido, Paulo magoado, ele vai buscar se defender dessas calúnias, né? Mais na frente, na leitura do texto, nós vamos entender, né, que o sentido dessa defesa de Paulo não é uma pessoa com ego ferido. Poxa, eu saí dali como tal, ferir o meu ego. Não é, a preocupação de Paulo não é essa. Né? Não era um ego ferido. Né? A preocupação de Paulo era a tentativa maldosa de manchar a grandiosidade da mensagem que ele deixou. Então, a grande preocupação de Paulo é com a mensagem, é com o evangelho que foi pregado, é com aquela paixão, aquele amor, daquela experiência que ele sentiu, que ele viveu com o ressuscitado, que ele pregou e encantou. Então, a preocupação de Paulo não era com a pessoa em si, com o seu ego, e sim com a mensagem. Então, ele partiu sim para defender a sua fé, defender a sua crença, defender aquilo que ele pregou naquela cidade. Né? E não deixa se abater
à toa, né? Ele vai mesmo atrás disso. Então, Paulo, né, nesse conteúdo da carta, nós ficamos sabendo, né, dessas acusações, né, tão pesadas. Aí, abre aqui um parênteses, né? Que acusações são essas, né, que levaram Paulo a reagir dessa forma, né? Na leitura da carta, podemos destacar várias, algumas bem entendidas, outras subentendidas, mas vamos aqui destacar três, né, três que estão bem claras pelo conteúdo da carta. Primeiro, Paulo não viu Jesus. Né? Então, aqueles que estavam lá para denegrir sua imagem falaram, Paulo não viu Jesus, ele não conheceu Jesus. E claro, como no meio deles também tinham judeus, né, que também conheciam Pedro, né, ali sim, mas Paulo não viu Jesus. E em nenhum momento Paulo disse que viu Jesus, o Jesus histórico, né? Paulo não disse isso. Né? Um outro levantamento. Paulo, ele perseguiu a comunidade. Ele perseguiu. Foi um perseguidor. Né? Aí você junta, não viu Jesus, foi um perseguidor, então a sua palavra não tem valor. Por quê? Porque se ele perseguiu e ele não viu Jesus, ele não é um apóstolo. Pronto. Então, aqui, o que estão colocando em xeque é a questão de Paulo ser um apóstolo. Não no sentido de tirar o seu título, de tirar qualquer título em relação a ele, e sim um intuito de desmerecer aquilo que ele falou. É como foi perguntado aí no chat, né? Pode ter sido, sim, por motivações de questão de poder, pode ter sido por várias questões, mas uma questão de cunho bem maldoso para desmerecer esse conteúdo, né? Então, sim, ele não viu Jesus. Perseguir a comunidade, isso tira dele o direito de ser chamado apóstolo, na compreensão dos caluniadores, né? Então, o trabalho que ele fez naquela região não tem valor. Não tem valor nenhum. E muitas daquelas cidades entraram em conflito e realmente se deixaram levar por essa compreensão. Né? Se deixaram levar por essas calúnias levantadas. Então, diante dessas acusações, aqui já citadas, né? Para valorizar o seu apostolado e por zelo, né? Por zelo pela sua autoridade, como eu já falei, não por questão de ser autoridade, e sim pela questão da mensagem, né? Paulo, ele vai em defesa. Né? Não com tantos detalhes que tem nos Atos dos Apóstolos, né? Mas aí ele vai narrar. Primeiramente, ele vai narrar sua conversão. Né? Ele vai contar lá da sua experiência que ele fez em Damasco. Deixa bem claro que fez uma experiência grandiosa em Damasco. Não fala como foi. Né? Que estava indo no caminho de Damasco, que teve a queda, a luz brilhante. Ele não tem o detalhe como tem nos Atos dos Apóstolos. Mas ele cita a sua experiência de conversão. Né? Por isso que lá no início desse momento aqui de estudo, eu quis enfatizar o que significava a conversão de Paulo. Né? Não é mudança de religião, não é mudança de adorar um Deus agora a outro, e sim essa mudança de compreensão da sua fé. Né? Ele relata a forma que aconteceu a sua conversão, né? De como ele foi trilhando esse caminho, as propostas evangélicas, né, de comunhão com a igreja. Ele coloca, olha, eu fui lá me reuni com os apóstolos. Né? Inclusive, como eu falei, ele não deixa negar, né, o conflito. Eu tive até um conflito com Kefas, né, com Cefas, né, da forma. Isso é, eu contribuo para a missão. Eu tenho uma contribuição, eu tenho um aval dos apóstolos. Por mais que tenha tido um conflito, eu tenho um aval deles. Então, sim, eu estou aqui como um apóstolo. Né? Por isso que ele bota ali, curto e grosso ali, Paulo apóstolo. Ele começa a carta assim, Paulo apóstolo. Tá? Então, já entramos aqui, né, saímos daquela parte romântica do começo do texto que eu estava falando, a parte mais romantizada do texto, agora nós estamos indo para uma parte que deixa mais clara a questão dos conflitos e a questão do que Paulo enfrentava e de como enfrentava. Né? Então ele deixou claro a sua conversão, deixou claro o seu caminho, deixou claro os seus conflitos, né, lá no concílio de Jerusalém, que isso aqui é outra questão eu vou retomar, certo? Então ele mostra as suas propostas evangélicas, estava em comunhão com a igreja, então sim, Paulo apóstolo. Tá? Então nesse sentido, nós vemos que nessa carta aos Gálatas, né, nós temos uma igreja dividida de conflitos internos. Né? Não é uma igreja dividida com a realidade externa a ela, é uma comunidade, uma igreja que está em conflitos, disputa de poder, de interesse, de compreensão, né? Calúnias e defesas, essa é o conflito. Só que assim, eu vou aqui listar para vocês 4 tipos, né? 4 tipos de seguidores que compõem essa igreja da Galácia, né? Essas igrejas da Galácia, dessa região, tá? E quando eu citar as 4, vocês vão compreender, né? Nós tínhamos 4 tipos. Nós tínhamos os judeus cristão, radical. Quem eram esses? Eram os judeus que eles não admitiam abertura para os pagãos. A mensagem da salvação é apenas
para o judeu. Né? E tem que ser seguindo a lei de Moisés, somos herdeiros da promessa, seguindo a lei de Moisés, tem que sim ter a circuncisão, tem que sim ter outras práticas que nós temos, tem que seguir à risca a lei. Nós não temos abertura para pagão. Quem não é aqui do berço, quem não começou aqui, a mensagem não é para você, dentro da igreja da Galácia. Temos um segundo tipo. Quem eram? Eram judeus cristãos que, aí sim, eles eram abertos a essa conversão. Não, a mensagem não é só para nós, não. Nós somos abertos, sim, não que é isso, nós vamos aceitar, a mensagem é para todos. Mas, né, sentar na mesma mesa, não. Eucaristia, comunhão, junto não. Nessa mesa se sentam os pagãos, nessa mesa se sentam os judeus convertidos, né? Mas misturar comunhão de mesa, convertido pagão, com convertido, judeu convertido com pagão convertido, não. Eu aceito, mas cada um no seu lado. Segundo tipo. Nós temos uma terceira, né? Que era a igreja como a de Paulo. Que qual era, Frei, essa daqui? Essa aqui é aquela que sim, ela admitia a união de mesas, judeus cristãos e pagãos convertidos. Era toda aquela mensagem que Paulo pregou, que eu já estou martelando aqui sempre, né? Essa para todos, né? Essa igreja solidária, aberta para os frutos do Espírito. Essa igreja, sim, de Jesus, a igreja dos filhos de Deus, a igreja daqueles que têm essa filiação divina. Né? Então, já eram aqueles assim, estilo Paulo. Nós sim aceitamos e sentamos na mesma mesa, um trocadilho, né? Um trava-língua aqui. Na mesma mesa e ainda temos isso em comum. Não somos mais judeus ou gregos, é aquela questão toda que eu já fui trazendo aqui da Sagrada Escritura. E nós temos um quarto tipo, que a gente sai de um extremo para o outro. Qual era o quarto tipo? Era um mais radical ainda, né? Mas agora, para o outro extremo. Não admitimos diálogo com judeus. É uma igreja só de pagão. Esses aí, não. A mensagem, eles não aceitaram a mensagem, não entenderam a mensagem. A mensagem nós sim entendemos, compreendemos, só para nós. Não, nada de judeu convertido aqui, só pagão. Vocês conseguiram, vou voltar aqui a tela para eu ficar vendo vocês. Vocês conseguiram ver esses quatro tipos? Conseguiram compreender a diferença? Né? Mas vocês conseguem entender que eu estou falando da mesma igreja? Então, a região da Galácia estava em conflito. Pessoas com direcionamentos diferentes, querendo viver contextos diferentes, né? Vivendo diferente daquilo que foi pregado por Jesus, da mensagem do evangelho que chegou até eles através de Paulo. Né? Então, eu relato assim esses quatro grupos para que, nesse momento, na leitura da carta, a gente possa compreender, né? Consiga enxergar esse conflito. Né? Porque se não tiver essa informação, fica parecendo que a gente está falando de qualquer grupo, de grupos diferentes. Né? Parece que a gente está falando de grupos de comunidades diferentes. E não, nós estamos falando da única igreja de Cristo, da que deveria ser unida, né? Da que todos são herdeiros e que todos são filhos de Deus. Né? Então, essa é a ideia de Paulo nessa carta. Né? Ele faz esse esboço teológico de um modelo de igreja que é fiel aos ensinamentos de Jesus. Certo? É fiel a essa comunhão. Essa igreja que é unida pelo batismo. Daí a necessidade dessa abertura, né? Que todos são chamados para essa vocação de filhos, para essa vocação da liberdade em Cristo. Né? Que todos têm o direito à questão do batismo, que o batismo não deve ser negado, que não existe a questão de mesas diferentes, sim comunhão de mesa, mesmo pão, mesmo cálice. Se for diferente disso aqui pregado, não é a igreja de Cristo. Então Paulo falou que como é vocês... Só um microfone aí. Pronto, deu certo ali. Era o da Claudiane, o microfone. Pronto, melhorou. Né? Então, era isso que Paulo falava. O evangelho que eu preguei foi esse. Esse evangelho, falso evangelho que estão pregando, que é baseado apenas na lei, que é baseado apenas para um grupo, que é baseado apenas que sirva aos interesses dos judeus, judaizantes, né? Desses judeus que são, digamos, donos da verdade? Não. Se for diferente, se for dessa forma, não é a igreja de Cristo. Tá? Aí, eu acho que eu consegui, né, de uma forma assim, meio que tentando dramatizar, digamos assim, o contexto da carta, eu acho que eu consegui fazer vocês entenderem o peso das palavras de Paulo, a forma curta dessa carta e a importância dela para esse momento que nós vivemos hoje.
Enquanto eu falava da igreja da Galácia, nós conseguimos deixar de fora e não refletir, não pensar a nossa igreja hoje? Não estou falando da nossa paróquia, estou falando da nossa igreja hoje. Nós não estamos vivendo essa mesma questão? Dentro da mesma igreja, mas fazendo acepção de pessoas, fazendo divisão, vivendo cada um atendendo aos seus interesses, querendo separar banquete, separar mesa. Nós não estamos vivendo, né, naquela igreja da Galácia, cada um sendo do seu estilo, sendo do seu time, e esquecendo que somos um só em Cristo. Então, eu busco, traçando os finalmente dessa introdução a essa carta de Paulo, para quando nós formos ler a carta, nós sairmos da compreensão que eu estou lendo de algo lá no passado. Eu estou lendo de algo bem atual, certo? Que no final, nós teremos a condição de escrever uma carta para Paulo. Querido Paulo, compreendi tudo que você escreveu nessa carta, mas olha, meu irmão, o negócio aqui está difícil. Nessa situação aqui, como é que eu faço? A carta nos dá a resposta. A forma que foi levada, a forma que foi direcionada, a forma que foi seguida, nós conseguimos sim pegar essa mensagem, né? Então, diante disto, né, esta carta nos apresenta uma pessoa, né, essa pessoa de Paulo, o Paulo apóstolo, né? Ele nos coloca esses conflitos e nos abre para essa reflexão. Tá certo? Lembrando que todo o contexto que Paulo foi viver, né, ele viveu acreditando numa verdade que era compreensível. Certo? Paulo, ele foi trilhando o seu caminho. Teve o seu momento de conversão, não foi um momento mágico, né, foi um momento de um processo, né, e voltou na sua missão. Foi bem aceito, não foi bem aceito, e como eu falei, tudo isso que nós falamos de Paulo, nós tiramos dos Atos dos Apóstolos, nós tiramos das suas cartas. Qualquer coisa que a gente fale, vai ficar sendo como especulação. Então, são 9h20, tá? Eu não vou conseguir, até porque pelo conteúdo, né, também não vou ficar aqui 10 minutos rodando, falando a mesma coisa, que eu acho que ficou bem compreensível a minha missão de hoje, tá? E eu espero ter despertado, né, na nossa paróquia, em todos nós que estamos aqui, com o propósito de fazer um bom estudo das cartas aos Gálatas, um interesse de se aprofundar nesse estudo, certo? Vocês não vão aprender carta aos Gálatas aqui com o Frei Arivelto, nem com o Frei Salles, nem com o Frei Paulo, né? Nós vamos o quê? Nós vamos aprender a carta de Paulo e a sua mensagem na leitura da palavra. Uma leitura simples, uma leitura também orante, uma leitura aprofundada, um contato da palavra de Deus. Esse diálogo que eu tenho com Deus através da sua palavra, que tão bem proposta para os nossos tempos foi essa carta aos Gálatas, que nos mostra, né? Você viu? Eu trazer de novo o que eu tentei fazer. Eu quis trazer de forma romântica essa carta, e ao mesmo tempo, porque aqui eu vejo a missão e o coração de Paulo, e de uma forma dramática, que aqui eu vejo a dificuldade que ele teve. Assim eu trago e fecho. Essa é a nossa missão, tá bom? Então, obrigado por esse tempo disponibilizado, né? O Frei Salles colocou aqui no chat que ele vai estar encerrando com a bênção, tá certo? E a Janete pediu só para, se possível, a gente abrir as câmeras, que ela vai fazer uma foto aí, né? Dá tempo para ajeitar o cabelo, tá certo? Dá tempo de tirar a remela do olho, dá tempo para acordar quem está dormindo, para a gente sair bonitinho na nossa câmera, na nossa foto, tá? Quando estiver pronto, Janete, você pode fazer a foto e se avisa, tá certo? Então, antes da foto, vamos só fazer esse momento já de oração encerrando, tá bom? Então, antes de tudo, agradecer a presença e a participação de todos. Frei Arivelto, por esse primeiro momento. Acho que ficou claro, né, para todos. Está me ouvindo? Estamos. Abriu a câmera, né? Estamos, sim. Ok, eu vou continuar. Então, acho que ficou claro para todos nós, né, essa primeira parte da introdução que o Frei Arivelto nos trouxe, trazendo esses aspectos, né, que é importante, como ele já trouxe, da contextualização, seja histórica, seja também da região da Galácia e tudo mais. E hoje também nós celebramos, né, a festa da exaltação da Santa Cruz. E é um dos pontos aí dessa carta, que é o que vai marcar Paulo, né, é o Evangelho da Cruz, que um dos grandes conflitos dessa carta é esse, né, trazer um outro evangelho que não aquele da cruz.
E aí a gente sabe que a cruz de Jesus, para nós cristãos, ela é a fonte da vida. Ela é a fonte da liberdade, da irmandade, porque nela se expressa e se revela o amor de Deus, a forma mais gratuita de Deus na nossa vida, né? E aí eu gostaria de concluir esse momento com a oração de hoje, que é da festa da exaltação da Santa Cruz. Peço que cada um acompanhe no silêncio do seu coração esta oração, pedindo também, logo em seguida, a bênção para todos. Ó Deus, que para salvar a todos dispusestes que o vosso Filho morresse na cruz, a nós que conhecemos na terra esse mistério, dai-nos colher no céu os frutos da redenção. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Os abençoe o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Podemos agora abrir todas as nossas câmeras e fazer a foto. Obrigado, Mas boa alguém noite. puder fazer a foto, pode fazer também, viu, gente? Porque aqui, para mim, tem algumas câmeras que estão fechadas, porque a internet está oscilando. Aí nem todo mundo aparece com a câmera ligada. Só um momento. Foi tirada. Boa noite, até terça-feira. É terça. Ok. Boa Boa noite. noite. Deus abençoe a todos. Até a próxima. Amém, amém. Amém. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Boa noite. E criança, como Boa é que noite. vai aqui, João? Só tu fechar, apertar no vermelhinho, no microfone vermelho, Lucinda. Ok, meu amor, obrigada aí.